Olá pessoal, hoje eu estou gravando aqui mais uma videoaula extra, tá? Essa será a nossa videoaula extra 2 da terceira competência, né? Na videoaula extra 1 eu mostro para vocês alguns conceitos que são importantes, né, sobre herança e a explicação do código em si que está no caderno de estudos, tá? Nessa videoaula extra 2 eu vou mostrar para vocês uma ajuda, né, com relação ao exercício ou atividade que foi passada para que vocês façam essa semana, tá certo? Eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldades na atividade passada, né? Apesar de eu ter feito a videoaula extra 2 também da atividade passada, e essa videoaula de hoje ela tem o intuito, né, de auxiliar vocês como um guia para que vocês façam a atividade de vocês, tá certo? Então, eu queria que vocês acompanhassem essa videoaula, tá? Conforme eu vou fazendo e vão fazendo também na casa de vocês o passo a passo que eu vou replicando, tá certo? E aí vocês vão ter o conhecimento necessário para fazer a atividade extra, né? A ideia é que eu ensino a vocês a fazer a atividade com um exemplo diferente e aí vocês vão fazer o exemplo da atividade. Eu só não posso, pessoal, responder a atividade para vocês, tá certo? Isso é algo que vocês terão que fazer, mas eu vou fazer um exemplo muito parecido, né, para que vocês consigam aí replicar o que eu estou fazendo na casa de vocês e vocês consigam, né, ter o exercício feito sem problemas, tá certo? Então eu vou fazer tudo do zero, tá? Tudo do zero, assim como eu tinha feito na outra aula extra, tá certo? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, tá, é criar um novo projeto, tá certo? Esse projeto eu vou chamar de aula complementar 2, competência 3, tá certo? É a aula complementar 2 da competência 3, né? Então vamos lá. Uma vez que eu criei essa videoaula, né? Eu estava só colocando o nome aqui, então o nome do projeto vai ser aula complementar 2 da competência 3, tá? PHP, seleciono o lugar default, né? E aperto finalizar. Então tá aqui o nosso projeto. Eu vou fechar tudo que estava feito anteriormente. Vou deixar só essa janela. Pronto. Então, o que eu quero que na competência eu peço para vocês fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Word para que vocês vejam, tá certo? Eu peço para que vocês cadê? Tá aqui. Nessa semana a gente vai estender a atividade da semana passada e aumentar um pouco a complexidade. Vai ficar mais difícil? Não, a gente só vai usar a outra técnica, né, que é a técnica de herança que a gente aprendeu essa semana, tá certo? É importante que vocês vejam a aula principal e a videoaula extra 1, tá? Porque nela é que eu mostro como você faz para utilizar a herança, tá, de uma forma padronizada, tá certo? De uma forma simples e utilizando os exemplos do caderno. Então, para esse exemplo aqui, a gente vai adicionar a classe aluno maratonista, que é do comportamento e características do aluno da academia. O aluno maratonista possui todas as informações dos outros alunos. Além disso, esse possui um atributo adicional, que é a quantidade de quilômetros corridos a cada dia, tá certo? Para a gente não fazer um exemplo igual, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cliente, tá, de um banco, tá certo? E esse cliente vai ter dois tipos de cliente, o cliente normal, tá certo? E o cliente um cliente especial, tá? Que ele vai receber uma determinada mesada, tá? Então é muito parecido com a questão do aluno maratonista, tá certo? Então para isso a gente vai criar algumas classes, né? Então eu vou criar aqui, ó, vou abrir aqui o Aptana, vocês vão fazendo junto comigo, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo PHP, tá certo? Um arquivozinho PHP aqui, ó, que vai ser o arquivo de clientes, tá? Vou finalizar aqui a criação do arquivo PHP e aí a gente vai começar a trabalhar em cima desse arquivo, tá? Deixa eu só terminar aqui, o computador está um pouco lento. Então pronto, tá aqui clientes PHP. O que é que esse clientes PHP ele tem de informação, né? Ele tem uma classe que vai ser uma classe cliente, tá? Classe cliente. Essa classe cliente
ela vai ter algumas informações relacionadas. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o nome do cliente, tá? E aqui eu vou colocar também o saldo do cliente também. E o endereço do cliente. Informações simples, tá certo? Informações simples. Tá? Em seguida, eu vou criar uma outra classe, né? A classe, vamos dizer, cliente especial. Classe cliente especial, tá? O que é que o cliente especial tem do cliente padrão? Então essa classe cliente especial, ela extends cliente, tá? Então tudo que o cliente tem, a classe especial também tem. Então a classe cliente especial também tem. Então esse cliente é um tipo de cliente, tá? Que vai ter algumas informações a mais. Então vou colocar uma informação aqui do cliente especial. Vamos dizer que esse cliente especial ele possui, sei lá, um valor aí de cheque especial, tá? Um limite aí de cheque especial. O outro cliente não tem. Só um exemplo hipotético, tá certo? Para que vocês façam aí na casa de vocês. Olha, observe o seguinte: a classe cliente e a classe especial, elas vão ser os análogos, tá? Do aluno maratonista. A diferença é que o aluno maratonista vai ter tudo que o cliente normal tem, mais algumas informações. O que está faltando eu criar aqui, pessoal? Tá faltando eu criar um construtor, tá certo? Então eu vou criar aqui uma função pública, construct, tá? E essa função pública construct, ela vai ser exatamente o construtor da classe, tá? Então ela vai receber o que? Ela vai receber o nome, o saldo e o endereço. Nome, o saldo, endereço. Bem, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que dis.nome vai receber o nome, dis.saldo vai receber o saldo, dis.endereço vai receber o endereço, tá? Passei as informações para o construtor. O que eu preciso fazer agora é criar o construtor de cliente especial também. Então copio e colo essa parte do código, tá? E aqui eu não vou passar apenas o nome, o saldo e o endereço, tá? Eu vou passar o nome, saldo, endereço, e o cliente especial também tem o limite, né, de cheque especial. Então ele vai ter o limite de cheque especial, tá? Então, limite cheque especial vai receber o limite cheque especial. Essas informações estão sendo repetidas aqui, ó. Eu faço aqui, ó, no construtor eu repito nome, saldo, endereço e aqui também, né? O interessante, pessoal, é que a gente consiga reusar, tá, esse método da classe Python. Então a gente pode usar o identificador parent, tá certo? Dois pontos, underline, construtor, passando nome, saldo e endereço. O que eu estou fazendo aqui, eu estou reusando o que está aqui em cima. É como se eu estivesse copiando esse código daqui, ó, e colando aqui, tá? Então é algo que já vai funcionar de cara aí pra gente, tá certo? O que é que eu peço mais na atividade? Bem, isso aqui seria o análogo, tá, de criar o aluno maratonista e o aluno normal. Então a gente teria também, você pegaria o aluno que você já tem, né, que você já criou, e criaria uma outra classe, que era uma classe aluno maratonista, e faria essa criação aqui que eu mostrei para vocês. Bem, essa é a primeira parte. Eu já mostrei também isso nas outras aulas, tá? Então, considerando que a classe aluno que você já trabalhou nas últimas atividades, cria um método imprimir dados. Pronto, então eu vou criar um método que imprime os dados do aluno. Nesse caso da gente, eu vou criar um método que imprime os dados do cliente, né? Então eu vou chamar um public function, tá? Uma função, e eu vou criar imprimir dados.
Uma vez que eu crio, ela não precisa de nenhum parâmetro, né? Eu só preciso agora ecoar o que? As informações, tá? Então eu vou ecoar ponto nome, vírgula, ponto saldo e ponto endereço. Passei o nome, saldo e endereço dos alunos, tá? Beleza, e aqui no final eu pulo uma linha só para ficar bonitinho na hora que eu for imprimir. Vejam o seguinte, pessoal. Eu falei aluno, eu quis dizer cliente, né? Aqui eu estou imprimindo os dados do cliente, tá? E o que é que eu vou fazer agora no imprimir dados do cliente especial? Para o cliente especial, eu vou criar um método também que faz isso, tá certo? Então eu vou passar o nome, endereço, só que aqui além do nome, endereço e o saldo, eu também tenho, né, a informação, tá, do limite do cheque especial. Então aqui, ó, limite de cheque especial, tá certo? Beleza. Então estou continuando aqui a atividade. Já passei o nome, o saldo e aqui também. Criei nome, saldo, limite de cheque especial, tudo direitinho. Ó, no caso do aluno maratonista, além desses dados, deve-se também escrever a quantidade de quilômetros percorridos por dia. No nosso caso, seria o limite do cheque especial. Tá? Para tal, sobrescreva o método de impressão dos dados, como eu fiz, e altere para que coloque uma outra informação. Então aqui eu estou reescrevendo o método de imprimir dados. Aqui tem um método de imprimir dados e aqui eu estou escrevendo por cima. Estou dizendo que o novo método de imprimir dados será esse e não da classe Py, tá certo? Então, aqui está a diferença de um para o outro, né? Do aluno padrão para o aluno maratonista. No meu caso aqui, ó, eu usei a função imprimir dados e essa classe Py, ela tem essas informações, a classe filha tem todas as informações do Py, além desse limite do cheque especial. Bem, qual é a atividade? Enfim, a atividade é criar um arquivo, né, que lê as informações de um banco de dados e imprime na tela. Veja, antes de fazer com o banco de dados, eu vou fazer com array, tá? Então eu vou criar um array e aí a partir desse array eu vou varrer o array e vou imprimir as informações que estão no array. Então eu vou abrir com um exemplo que eu já tinha feito para que vocês vejam como é que é feita a questão do array. Então eu vou criar o array, ó, certo? Uma vez que eu crio o array, eu crio novos objetos, tá? E vou fazer um laço para varrer todas as instâncias, né, que eu acabei de criar. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora, tá? Então eu tenho aqui, ó, um array de clientes, vai receber, né, assim como está no outro exemplo, um array. Então o cliente vai receber um array, tá certo? Esse array, ele vai ter um conjunto de informações que vão ser os clientes daqui da minha instituição, tá? Então, eu vou dizer que cliente da posição 0, estou criando o primeiro elemento do array, será igual a new cliente, passando as informações do cliente, né? O nome, vamos dizer que o primeiro vai ser José da Silva, tá? O saldo será 1000 e o endereço vai ser Rua de José, tá? Criei o meu primeiro cliente, vou criar o segundo, o terceiro, o quarto, tá certo? Vamos supor que a minha instituição ela tem 4 clientes, sendo que o segundo cliente é cliente especial e o quarto cliente também é cliente especial. Veja que eu estou guardando tudo dentro do mesmo array. Aí o cliente especial ele tem também um limite de cheque especial. Digamos que o limite é R$100 para os dois. Eu só vou ajustar aqui os dados dos clientes para que eles fiquem na posição correta. Então aqui, ó, é a posição 0, essa é a posição 1, posição 2, posição 3, tá? Os nomes deles vão ser diferentes, então tem o José da Silva, agora eu vou ter Maria José, nomes aleatórios, fulano de tal, Beltrando da Silva. Vamos colocar aqui, sei lá, Guilherme, qualquer um nome qualquer, tá?
Guilherme da Silva. E aqui rua de José, aqui é rua de Maria, rua de fulano, rua de Guilherme. Pronto. Coloquei nomes aleatórios aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou varrer o array. Então eu vou fazer um for aqui, ó. Vai de até a função count, que é a contagem de todos os clientes, tá? Então eu estou contando os clientes e vou fazer aqui cliente da posição i, tá? Da posição i, e posso chamar a função dele, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um cliente temp, que é um cliente temporário, tá certo? E vou chamar cliente temp a função, tá certo? A função é imprimir dados. Pronto. Uma vez que eu chamo essa função, eu vou imprimir os dados de todos os clientes, sendo ele cliente normal ou cliente especial. Ah, professor, mas o senhor no exercício pediu banco de dados. Vamos fazer com esse exercício também com banco de dados, tá certo? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o navegador, tá? No endereço aí que eu passei, então vai ser localhost aula. Bem, eu vou navegar aqui para achar, tá certo? Então, localhost aula, chamei de aula complementar 2, competência 3, tá? Barra clientes.php. Ele deu um erro na linha 43, vamos ver o que foi que aconteceu. Tá, deixa eu ver aqui no exemplo 3. New cliente, eu criei uma array de clientes. Chamei, só um momento. Eu esqueci aqui do símbolo do cifrão aqui, tá? Então vamos lá. Chamando de novo, a gente vai ver os dados de todos os clientes, né? Aí a gente vai ver o seguinte, aqui ó, José da Silva tem um saldo 1000, Maria José tem um saldo 1000 também, só que aqui tem o saldo 1000, mas a questão é que Maria é um cliente especial, tá? E aí o limite do cheque especial dela foi impresso aqui, ó, tá vendo? E também para Guilherme, ou seja, ele soube diferenciar exatamente o imprimir dados. Chamei de uma forma unificada, mas eu modifiquei, né, os dados tanto para cliente quanto para cliente especial sem precisar alterar nada nessa parte do código, tá? Então isso aqui é importante a gente ver, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz esse mesmo exercício, tá? Utilizando banco de dados, tá? Como é que a gente vai fazer essa mesma atividade, né, utilizando um banco de dados aí, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o banco, tá? Então eu vou criar aqui, ó, na página de administração do MySQL. Eu venho aqui, clico em administrar o MySQL, tá? Uma página do browser vai ser aberta. Não esqueçam de colocar o Apache e o MySQL para executar, tá certo? É importantíssimo, senão você não vai conseguir rodar o seu exemplo, né? E aqui no banco de Bruno, né, que é o banco que eu já tinha criado, eu vou criar um banco de dados, uma tabela para cliente. Então eu vou criar uma nova tabela chamada clientes, tá?
a minha tabela ela tem as seguintes informações. É o nome, né, como a gente já tinha visto. Deixa eu abrir aqui o Optando para a gente ver exatamente. Tem o nome, saldo, endereço e o limite do cheque especial. Então serão essas informações. Então a primeira é o nome. Vou colocar aqui o minúsculo nome. Aqui o saldo. Endereço. Tá? E o limite do cheque especial. Pronto. Essas são as informações. O nome eu vou colocar como Vachar. Tá? O saldo eu vou colocar como o saldo vai ser vou colocar um double, tá certo? A informação do número com casas decimais, né? O endereço eu vou colocar como Vachar e o limite do cheque especial também vou colocar como double, tá certo? Então aqui tem as informações. A chave primária, pessoal, para o exemplo aqui desse exemplo que eu estou criando, né? Eu vou colocar um código, tá certo? Então eu vou adicionar mais uma coluna, tá? E essa coluna aí vai ser o código, tá? Apertei aqui no botão para adicionar a coluna, vai ser o código que vai ser a nossa chave primária, tá certo? Então eu vou ter aqui o código do cliente. Ah, professor, mas eu não vou usar esse código em canto nenhum no exercício. Mas eu estou criando, você cria se quiser, tá certo? Então estou colocando aqui só para que a gente tenha aqui, ó, uma chave primária, tá? Então eu coloco o índice aqui como chave primária, esse elemento. Então quando na hora que eu salvar, sim, eu esqueci de colocar o tamanho, né? Então o tamanho do nome, vamos colocar aqui 100 caracteres. O tamanho do endereço, vou colocar 200 caracteres, tá? E o resto é numeral, não precisa mexer, certo? Então estou processando o request, então, criei aqui a minha tabelinha de clientes, tá? Uma tabela bem simples, só para mostrar para vocês a estrutura, né? Como é que funciona, como é que a gente cria uma tabelinha. Eu já mostrei isso também no outro exemplo, tá certo? Então aqui a gente vai ver a estrutura, tá tudo aqui direitinho, tá? Por enquanto eu não tenho nenhum elemento, né, dentro dessa minha tabela. Agora eu vou inserir um elemento na mão mesmo, tá? Ou seja, de forma direta, só para que a gente tenha o banco de dados mais ou menos povoado, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o mesmo nome que eu coloquei no exemplo anterior, tá? Então eu vou abrir aqui o Optando, só para ficar fácil de copiar. E aí eu tenho o primeiro nome é José, o saldo dele é 1000, tá? A rua é Rua de José. Limite do cheque especial não tem, porque José não é um cliente especial, tá certo? Agora eu vou colocar um outro elemento aqui no banco, vai ser Maria José. O saldo dela também é 1000. Endereço vai ser Rua de Maria. Limite de cheque especial eu disse que era 100, né? 100, pronto. Agora eu vou colocar os outros. Sim, faltou o código do cliente. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui será o 2, tá? Pronto. Então ele está dizendo que já colocou, tá certo? Vamos ver aqui a nossa tabelinha de clientes. Já tem dois elementos. José Maria, tá? O limite de cheque especial desse cara aqui foi 0, né? Ou seja, é a indicação, a mesma coisa da distância percorrida do aluno. Quando você tem esse dado 0 aqui, você está dizendo que o tipo do cliente aqui não é um cliente especial, tá? Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos inserir mais dois elementos aqui na nossa tabelinha. Eu não vou ignorar aqui, vou colocar mais dois que a gente tinha dito que era fulano de tal e Guilherme da Silva. Então aqui, ó, fulano de tal e aqui é Guilherme da Silva, tá certo? O saldo é 1000 de ambos, né? Endereço
é a rua do fulano. O limite de cheque especial do fulano é 0, porque ele não tem, né? Ele não tem o limite de cheque especial e o código dele vai ser o 3. O endereço de fulano, de Guilherme, vai ser rua de Guilherme. O limite de cheque especial de Guilherme também é 100, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Pronto, 100. É 100 também, tá? E o código dele é o 4. Pronto. Então vou colocar as informações. Colocou essas duas linhas aqui. Vamos olhar a tabelinha de cliente. Ó, a tabela de clientes está aqui criada, tá certo? Eu quero que vocês façam dessa forma no exercício. Não precisa criar um formulário para isso, tá? Para que facilite a vida de vocês, ok? E agora a gente vai fazer, né, a criação aí dessa alteração, né, desse clientes aqui. Então vou criar vou copiar e vou colar aqui, ó. E ele vai ser o clientes 2, tá? Que vai ser o cliente que usa o banco de dados. Então vai ser cliente banco dados, só para facilitar a nossa vida, né? E a gente não está reescrevendo a roda. Então eu tenho aqui o cliente e esse aqui vai usar o banco de dados. Não vou usar, né, o array mais, vou usar agora o banco de dados, tá certo? Como é que a gente faz para listar os elementos de um banco de dados? Bem, para listar os elementos do banco de dados, a gente vai fazer muito parecido, tá, com essa aula complementar que eu tinha mostrado para vocês. Só vou achar ela aqui, deixa eu ver onde é que ela está. Leitor de contas. Pronto. Tá aqui. Então, como eu já mostrei isso aqui na videoaula passada, eu vou copiar o código que está aqui, tá certo? E a gente vai alterar de conta, a gente vai utilizar informações, né, do cliente, tá certo? Então a gente vai aqui para clientes, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, tá certo? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu faço, né, é criar uma conexão, tá? Como é que a gente faz para criar uma conexão? A gente chama esse método MySQL underline connect e passa as informações do banco, localhost, root e o banco é o banco do Bruno, né? Vamos ver se o banco está correto. Pronto, banco Bruno. Aí no caso aqui vai ser o banco que vocês vão criar, tá? Em seguida, eu verifico. Se não conectou, eu aviso que não conectou. Se conectou, eu vou começar a operar em cima do banco, tá? Então eu vou dar um select, ó. Tá aqui, ó. Eu digo a codificação de nomes, é o TF8, tá? Aviso que conectou. Tá igual eu fiz no exercício da antiga competência, videoaula extra 2. Observem lá no A, vai estar lá, tá? Se você não viu, veja, que é importante. Eu mostro como é que conecta no banco em detalhes, tá? Eu mostro tudo isso aí para vocês. E aí eu select tudo from, no caso aqui agora não é conta, né? Agora é clientes, tá? Então eu vou selecionar tudo, né, da tabela de cliente, tá certo? Então, seleciono da tabela de cliente as informações, tá? E aí eu venho e faço. Para cada linha que eu leio, tá? Para cada linha do banco, eu tenho 4 linhas e essa função ela lê linha por linha. Quando eu dou esse comando aqui, ó, while linha, vai receber mais que ali, fetch, listagem, ou seja, eu vou ler linha por linha do banco, tá? Então, não tem uma conta temporária. Para esse exemplo, pessoal, eu vou verificar a informação extra, tá? Porque se a informação extra, que é o limite do cheque especial, for 0, ou seja, é um cliente normal. Se ele não tem cheque especial, é um cliente normal. Caso contrário, se ele for diferente de 0, tá? Aí eu terei, né, nesse caso, um cliente padrão, né? Se ele não for 0, é cliente especial. Se for 0, é um cliente padrão. Então, eu vou. Essa parte de baixo aqui você pode desconsiderar por enquanto, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Mas eu vou desconsiderar essa parte por enquanto e aí vou verificar se a linha lida, né? Se o elemento que eu acabei de ler, linha, passando o limite cheque especial. Então vou passar aqui, ó, limite, igual está escrito lá no banco, cheque especial, tá?
for igual a zero, ou seja, se ele não tiver limite, se ele tiver o limite de cheque especial for igual a zero, é um cliente normal, tá? Então eu vou criar aqui, ó, vai ser um cliente, vai receber, inicialmente eu crio uma variável cliente aqui, vão acompanhando, pessoal, por favor. Cliente será nulo por enquanto, ou seja, o cliente ele não recebe nada, tá? E aí, se ele for no limite, o limite de cheque especial for zero, eu vou criar um cliente padrão, tá? O que é que o cliente padrão recebe de parâmetro? Ele recebe o nome, né, que a gente já sabe, então ele vai receber a partir da linha. Vejam o que eu estou fazendo aqui, façam igual, tá certo? Linha, aí vai ser o nome, né, que ele vai passar, então o nome. A segunda informação, não é nome, é nome, tá? A segunda informação é o saldo. E a terceira informação da linha é o endereço. Ok, pessoal, passei nome, saldo e endereço. Tá aqui, ó, nome, saldo e endereço. Tá? Ah, professor, eu não vou passar o cheque especial? Não, porque o limite de cheque especial é zero. Tá? Então ele é o cliente padrão. Se não, caso contrário, o que é que eu vou criar? Eu vou criar um cliente. O cliente vai receber um novo cliente especial. E aí o cliente especial ele recebe o nome, tá? O saldo e o limite de cheque especial. Então, escrevendo aqui, ó, nome, saldo, tá? E limite de cheque especial. O que é que eu tenho que fazer agora, pessoal? É para cada cliente que eu li do banco, tá? Eu vou chamar a rotina. Cliente, ponto, imprimir dados. Veja que imprimir dados não interessa se é cliente normal, cliente especial, a função imprimir dados ela vai ser a mesma. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Passando os dados. É muito parecido com a aula passada anterior, tá? Muito parecido. Então, se você conseguiu ler os dados do banco na aula passada anterior, você vai conseguir fazer isso também, tá? Então, aqui, ó, vou rodar no navegador, tá? O nome foi clientes. Assim, eu acabei alterando em cima de clientes normal mesmo, no arquivo. Não fui no cliente de banco de dados, acabei invertendo aqui, mas vocês podem fazer tudo no mesmo arquivo, tá? Acabou ficando trocado aqui. Cliente banco de dados usou array e cliente normal usou banco de dados, mas tudo bem, isso é besteira, tá? E aí eu coloco para rodar, ó. E aí ele conectou, apareceu aqui os dados de José da Silva, tá? Vamos ver aqui, ó, faltando um argumento para cliente especial chamado na linha 23. Ah, sim. Eu passei nome, saldo, faltou o endereço, né? Acho que eu acabei esquecendo aqui do endereço, tá, pessoal? Então tem que ter o nome, saldo e endereço. Beleza? Salvei. Vou rodar de novo aqui. A gente não vai ter mais esse problema. Pronto. Conectou. José, Maria, fulano. E aí quando é cliente especial, ele coloca o dado do cliente especial. Quando não é, ele não coloca, tá? Por favor, repitam esse exemplo. Eu vou passar o código aqui devagarzinho, de baixo para cima, para que vocês vejam. E vocês façam com a tabela de alunos, tá? Então, onde tem clientes aqui, ó, vai ser aluno. As outras informações dos alunos vão entrar aqui, tá? Aquele if lá que eu pedi para o tipo do treinamento, você pode colocar um outro método aqui chamando dentro do construtor. Aqui vai ficar o cálculo do IMC, tá certo? Então, tentem fazer. O que vocês não conseguiram fazer, vão me perguntando nos fóruns que eu vou ajudar vocês, tá certo? O importante é que vocês façam o exercício. Eu agradeço a vocês e não esqueçam de olhar as videoaulas. Vejam as videoaulas. Tem gente que pergunta as coisas para mim no fórum e eu vejo que ele acabou não vendo a videoaula, porque se ele tivesse visto a videoaula, ele teria feito, né, conforme
o que estava lá explicando, tá certo? Então, é essa a dica